Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rondinelli Rubro Negro React. Aqui quem vos fala é Arthur Rondinelli e hoje iremos reagir ao programa Equipe F da ESPN Brasil com Zé Elias, Oswaldo Pascoal, também no vídeo João Guilherme e Vene Casagrande, né? Onde todos comentarão sobre o jogo de hoje, que acontecerá daqui a pouco, às 2 horas da tarde, contra o Pirâmide do Egito, né? E eles contarão também quais são suas expectativas para esse confronto lá no Catar. Deixo aqui os créditos da imagem à ESPN Brasil, ao canal Venê Casagrande e ao canal Fala João Guilherme. Vamos ao vídeo? Últimos 10 minutos deste Equipe F, falaremos da semifinal da Copa Intercontinental de Clubes amanhã entre Flamengo e Pirâmides do Egito. Antes de vocês falarem, todas as informações vindo lá do Catar, do nosso Renato Senise. O dia do Flamengo começou com entrevista coletiva de Filipe Luís no palco da partida desse sábado contra o Pirâmides, o estádio Ahmad Bin Ali. E o principal assunto, é claro, é a volta de Pedro aos treinamentos. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino e nos dias prévios também que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa, assim, ter minutos no jogo de amanhã. Existe, então, a expectativa do Pedro jogar pelo menos alguns minutos, quem sabe no final da partida, se o Flamengo já tiver encaminhado a vitória. O Filipe Luís não quis dar nenhuma dica sobre o time titular, mas deu sinais de que pode haver mudanças, principalmente levando em consideração a parte física do elenco do Flamengo. Lembrando, essa será a partida de número 77 do Flamengo na temporada. Sabemos que temos uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos, com isso a recuperação depois de 3 dias ela não é completa, né? O nosso adversário sim descansou bem mais para jogar esse jogo, nós não. E temos que ter em conta a parte física, temos que tentar sempre achar uma equipe competitiva, sólida e ao mesmo tempo fisicamente, né, fresca, né, de sensações para poder competir esse jogo, que vai ser sem dúvida difícil. Filipe Luís disse que se preparou para a partida contra o Pirâmides nesses últimos dias, assistiu vídeos da equipe, elogiou principalmente a parte defensiva, e o atacante Fiston Mayele, do Congo, 31 anos, 4ª temporada no Pirâmides, já tem 8 gols em 18 partidas. O Mayele foi o jogador determinante no jogo do Al Ahly, talvez seja o jogador mais determinante do Pirâmides, mas é uma equipe muito sólida que não se resume só a esse jogador, né? Então tem uma fase defensiva muito bem trabalhada. É um treinador que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação das linhas. Flamengo e Pirâmides então se enfrentam nesse sábado no estádio Ahmad Bin Ali, e o técnico Jurčić do Pirâmides mandou um recado. Sabe que o Flamengo é grande, maior que o Pirâmides, mas respeitem o time egípcio, nós sabemos jogar futebol e vocês vão ver. Senise, obrigado pelas informações. Meu amigo Rafael Marques, você é da turma que acha que vai ser um atropelo ou acha que esse jogo, de repente, pode dar uma encruada? Eu acho que depende muito da escalação do Filipe Luís. A gente falou no início do programa, mas foi o Pascoal que levantou essa lebre aí. Se ele fizer rotações, quiser preservar uma peça ou outra, eu acho que pode ter problemas. O Flamengo completo tem condições de vencer bem o Pirâmides. Sim, é um time que tem muita velocidade em condução de bola, um time muito vertical. Não é só o Mayele, o Zalaca, jogador de ator pelo lado esquerdo, é um meia rápido que vai certamente explorar ali as costas do Varela, vai tentar flutuar para aquele setor. A zaga é muito boa. Sami e Gabri são os dois zagueiros, jogadores duros, eficientes. Joga no 4-5-1, né, linha baixa e tal. Então é um time que vai dar trabalho, mas se o Flamengo jogar com seriedade e com a formação que já está solidificada enquanto equipe, que é a formação que jogou na partida contra o Cruz Azul, que jogou a final da Libertadores quase toda, só a mudança em relação ao Danilo, se isso acontecer, acho que o Flamengo vence sem sustos. Mas se tiver alguma mudança, pode complicar, porque o adversário vai jogar com toda a fome. E outra coisa, né, gente? Quem é da bola sabe disso. Depois que o Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, disse com todas as letras que preferia pegar o Pirâmides do que pegar o Flamengo, eu imagino o que o técnico Jurčić não vai fazer no vestiário para motivar o seu time para o jogo de amanhã, usando essa fala do técnico da equipe francesa, né? Vai colar um monte de jornal na parede do vestiário. E ele mesmo, o Jurčić já falou anteontem que ele tá lá, vocês têm que respeitar porque a gente sabe jogar futebol. É claro, é um outro padrão. Sabe o que Vini Colorado falou? Lá no Sul, sabe como eles classificam esse tipo de situação? Como? Vai perder motivado. Não, pode ser.
Pode ser. Eu acho que é um jogo difícil, não é um jogo fácil, não. Jogo difícil. 3-0 pro Flamengo. É um jogo complicado. Agora eu tô impressionado, Zé. Eu vou até aconselhar o Felipe Luiz a entrar em contato com o Rafa e com o Pascoal para colher, para pegar informações sobre o Pirâmides. Sim. Os dois estão afiadíssimos. Tanto é assim que a gente vai colocar na tela a provável escalação do adversário do Flamengo amanhã e é o nosso Pascoal que vai relembrar os tempos de rádio e escalar do goleiro ao ponta esquerda. El Shenawi é o goleiro. Bom goleiro? Bom. Sami e o Gabri, não sei se vai jogar o Gabri ou se vai jogar o Marei. Essa é a grande dúvida. O Gabri é o titular, o Marei é o reserva. Chibi, o lateral direito, o Atef. Que é o lateral direito, pastor? Chibi. Chibi. Não. Hamdi. é o Chibi, tá certo? Chibi. Não, é só... Hamdi é o lateral esquerdo, deu pra perceber? Pelo amor de Deus, acabou o programa. Chibi é que nem Pascoal gigóia. é sensacional. Lachen e Atef, os dois volantes. A linha de três na frente, que são dois... E o Ramdi, você esqueceu do Ramdi? Não, ele falou. Já falei, Hamdi. tá. Não é Hamdi, é Hamdi. 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 Zico, olha lá ele lá. Olha o Zico. Será que vai ter lei do ex? Rede, isso é incomparável, Zico é incomparável. Agora não sei se vai jogar o Everton, se vai jogar o Rafez e o Maielê. Onde que é o Everton, Pascoal? Tem um brasileiro que joga lá. Pode ser o Everton. Tem um brasileiro que joga lá. E o Zucic é o Bem pra treinador. caramba, Pascoal. Você foi bem demais. E o Zucic é o treinador. É um time que... Miroslav Jurdic. É um time que vai explorar muita velocidade, os lados do campo, um centroavante que é corredor. É um artista. Não, eu vi imagens dos jogos dele, inclusive a classificação para esse momento final aí. Tá sabendo mais que os scouts do Flamengo. Não estou sabendo não, acho que os caras são especialistas, eles têm a obrigação de ver. Eu tenho a minha obrigação profissional de conhecer o Você achou adversário. o jogo do Pirâmides pra ver? Tem, você procura na internet você tem. Internet. 3x1 no Awali? O jogo fase do Al-Ahly. anterior? Não é, atenção, não é... Al-Ahly. Al-Ahly. É assim que fala. Como é que é, Pascoal? Al-Ahly. E eu estava vendo o jogo nessa semana, teve o jogo do Paris Saint-Germain, eu estava vendo o jogo do Paris Saint-Germain, a volta do Nuno, a lateral esquerda, como é que o time se comporta, como é que o time do Paris Saint-Germain não gosta de ser marcado na saída de bola, eles têm problema na saída de O bola. Hakimi tá fora, né? Oi? Diga. O Hakimi não joga, Não, o né? Hakimi está fora. O Hakimi não tem nenhuma condição de jogar, mas o time do Paris Saint-Germain tem gente de sobra. Tem gente de sobra. Tem gente que pode resolver o jogo a qualquer momento, muita velocidade na frente. A gente vai ter uma grande partida contra o Flamengo, né, do Paris Saint-Germain. Porque eu acho que o Flamengo passa pelo Pirâmides com tranquilidade, respeitando o futebol egípcio, respeitando o Pirâmides. Não há, para mim, nesse instante, uma comparação entre eles. Não dá para você comparar, porque é um time que tem uma situação muito mais de ser reativo do que provavelmente propor o jogo. E se você deixar o Flamengo tomar conta do jogo, você sabe o que vai acontecer. Protocolar amanhã, Zé? Eu acho que assim, se colocar o time titular, sim. Colocar o time titular, acredito sim. Agora, se ele mexer na equipe, eu acho que... Tá largada, você tá falando? Eu acho assim, coloca o time titular, faz o resultado, com 60, 65 minutos você começa a mexer. Porque assim, por mais que você tenha visto vários jogos... Mas o Flamengo tem time, mesmo sendo misto ali, para bater o Pirâmides. Sem dúvida nenhuma. Analisado, estudado e tal, no campo é outra coisa. No campo você tem velocidade diferente de jogador, movimentações diferentes, porque da mesma forma que o Flamengo está estudando, né, o Pirâmides também estudou, vai tentar explorar alguns pontos fracos da equipe do Flamengo. O Cruz Azul estudou muito o Flamengo, marcava muito o Flamengo. Tem algumas coisas, mas eu acho que o Flamengo passa. Você quer ver o Pedro alguns minutos em campo amanhã? Seria ótimo. Acho que para nós, torcedores, né, e que gostamos de um bom futebol, e para o Flamengo também. Zé, tem já até dando uma viajada, talvez até mais do que deveria. Se o Pedro amanhã entrar bem, você acha que ele tem chance de ser titular no meio da semana que vem contra o Paris Saint-Germain? Não. Não? Não, porque contra o Paris Saint-Germain vai ser uma característica de jogo que o Felipe sempre deixou muito claro. Se precisa de muita exigência física dos seus atletas, ele não colocou o Pedro nos jogos na Libertadores, nos jogos do Campeonato Brasileiro. E eu não acredito que o jogo contra o Paris Saint-Germain ele vai colocar o Pedro depois de tanto tempo sem jogar para sair jogando. Alguém escreveu assim: o Arrascaeta é o Zico de quem não viu o Zico. Porra, é isso mesmo, né, cara? Ele está se posicionando de uma maneira tão grande, tão forte na história do Flamengo. Para quem não viu o Zico jogar, para quem não teve esse privilégio de ver o Zico jogar, o Arrascaeta ele se coloca realmente como um jogador que é o segundo maior camisa 10 da história do Flamengo. É um cara que tem simplesmente 18 títulos conquistados ao lado de Bruno Henrique. E foi protagonista em todas essas conquistas, dando passe, fazendo gol. É um gigante que está cada vez maior na história do Flamengo.
Arrascaeta. E aí eu fiquei pensando sobre essa frase, porque o Zico ele é indiscutivelmente a grande referência da história do Flamengo. Zico é a identidade rubro-negra. Zico é o orgulho da nação. Zico é o ídolo dos ídolos. Zico é uma referência. Mas depois do Zico, nenhum camisa 10 teve o impacto de Arrascaeta. Grandes jogadores passaram pelo Flamengo. Petkovic merece todos os elogios, né? Ronaldinho Gaúcho teve uma passagem bagunçada pelo Flamengo. Diego Ribas é um camisa 10 importante do Flamengo, né? Lá atrás, antes do Zico, né, a gente teve Zizinho, Dida, ídolo do Zico e tal. Mas pós-Zico, nenhum camisa 10 do Flamengo teve o impacto de Arrascaeta. Primeiro pelos títulos, ele é o jogador mais vitorioso da história do Flamengo ao lado do Bruno Henrique, pelo protagonismo nesses títulos e também pelo que ele faz dentro de campo, né? Pela qualidade, pela idolatria, pela postura, é um cara na dele, não se envolve em polêmica, joga a bola dele. E nesse aspecto ele realmente é muito parecido com o Zico. Então, minha gente, a nova geração rubro-negra tem um Zico para chamar de seu. Arrascaeta, o Zico de quem não viu o Zico jogar. Concordo. É isso. Veja a grandeza desse momento. É um negócio muito sério, hein? Muito sério. Olha aqui, a Magnética, viemos conquistar o mundo. Que maravilha, hein, Magnética? É isso aí, meu irmão. O Flamengo tem chance, está muito bem preparado. E hoje, mais uma vez, Pedro esteve em campo. E a Flamengo TV mostrou, estamos aqui no Catar com a equipe completa, fazendo uma grande cobertura, mostrando todos os detalhes. E Pedro se movimentou. É possível que Pedro entre em campo contra o Pirâmides. Começar jogando? Não acredito, não vai acontecer, ele está muito tempo parado. Mas dependendo de como o jogo transcorrer, a chance do Pedro estar em campo alguns minutos, exatamente para estar melhor preparado para um possível jogo final na quarta-feira contra o PSG, é muito grande. É muito grande. E isso é um ganho extraordinário para o Flamengo, né, gente? Porque o Pedro é o melhor centroavante brasileiro, na minha opinião. Nenhum centroavante brasileiro tem a qualidade, tem o requinte de Pedro jogando bola. Então o Flamengo ganha demais com ele faz muita falta. Então Pedro pode participar alguns minutos da partida contra o Pirâmide. E o Mengão passando, e eu tenho fé no Mengo, e o Mengão vai se classificar contra o PSG na quarta-feira. Nós vamos parar o mundo, porque o mundo será nosso. Eu tenho convicção disso, sabe? Eu acho assim, eu não vim à toa para a Flamengo TV. Eu não dei esse passo diferente na minha carreira, ousado, à toa. Algo me dizia. São Judas Tadeu me guiou e me mostrou. Vai para a Flamengo TV, vai ser o melhor para você. Aquela intuição, sabe, divina. Pois é. E olha um ano aí. Eu já tive a chance de narrar o Flamengo campeão brasileiro pela 9ª vez, já tive a chance de narrar na Flamengo TV, Flamengo tetracampeão da Libertadores, o maior brasileiro da história da Libertadores. E posso narrar. E vou narrar. O Flamengo, bi do mundo. Nada é por acaso. 44 anos depois, o mundo será nosso. O Flamengo tem possibilidades. E vai ser incrível, hein? Vai ser incrível. E os antes vão ficar... Vamos matar os antes, né? Porque o momento tá difícil para eles, rapaz. Ó, galera, Felipe Luiz deu entrevista coletiva nessa sexta-feira e falou sobre escalação, possível escalação, e ele disse: não posso adiantar nada para vocês. Temos o dia de hoje e a parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação de jogadores. Tem jogadores com mais de 30, 33 anos. A recuperação, depois de 3 dias, não é completa. Nosso adversário descansou para jogar esse jogo e nós não. Temos que achar uma equipe competitiva, sólida e fresca. Então, assim, eu acho o seguinte: em cima dessa declaração, alguém considerado titular vai ficar no banco de reservas. Eu acho que ele preparou a cama para a torcida, assim, ó, se preparem, porque algum jogador vai ficar no banco de reservas e não é para vocês reclamarem, é por questão física. Não é pensando no PSG, pensando na final. Pelo contrário, na própria entrevista coletiva ele fala: como é que eu vou pensar no PSG, sendo que eu nem passei do Pirâmides ainda? Não faz sentido.
E realmente, e eu acho que em cima dessa declaração, opinião, em cima de um pouquinho de informação, acredito eu no Ayrton Lucas começando esse duelo na lateral esquerda. Alexandre vem de um ritmo muito grande de jogos, pode ser um jogador poupado. Enfim, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, mas você, torcedor do Flamengo, se prepare, porque se de fato ele poupar, descansar jogador, porque esse jogador, fisicamente falando, não tinha condições. E o Flamengo vem numa batida muito forte. A gente sabe que esse ritmo de jogo, essa maratona de jogo, acaba exigindo mais dos atletas. Então, enfim, e vale mencionar, o Flamengo, o Pedro está liberado para jogar, treinou normalmente nessa sexta. O Flamengo chega a uma semifinal de Mundial de Clubes, depois desse calendário horrível do futebol brasileiro, sem ninguém no departamento médico zerado, todos os jogadores aptos e bem fisicamente. Isso é muito importante. Então precisa Muito ser elogiado, o importante mesmo. departamento médico precisa ser elogiado, preparação física precisa ser elogiada, a equipe de fisiologia, tudo. Então parabéns ao Flamengo pelo trabalho que vem realizando, porque a gente está vendo que está dando certo. O Flamengo dessa vez vai ser o mandante no duelo, e o Flamengo vai jogar de camisa rubro-negra, short branco e meião rubro-negro. O goleiro, Rossi, vai jogar de amarelo. E por falar em goleiro, o Flamengo emitiu um comunicado oficial mais cedo, repudiando um post do Sport TV, porque o Sport TV publicou o seguinte: vocês sabem que Matheus Cunha, o goleiro, ele foi liberado pelo Flamengo para viajar de volta ao Brasil para acompanhar o nascimento do filho, da filha, enfim. E aí o Sport TV publicou assim: o Flamengo decidiu liberar Matheus Cunha e com isso o elenco fica sem substituto imediato para Agostinho Rossi na disputa do Intercontinental. A saída muda o planejamento da comissão técnica e deixa o rubro-negro com atenção total na gestão física e técnica do Paredão. Bom, eu particularmente, quando eu vi o post, eu falei assim: estranho esse post. Eu acho que alguém esqueceu que o Diogo Alves está lá. E aí o Flamengo emitiu um comunicado enorme repudiando a publicação e mencionando que o Diogo Alves está lá. E Diogo Alves, para mim, ele é mais goleiro que o Matheus Cunha, tá? Embora hoje o Diogo Alves seja considerado o terceiro da posição, mas para mim ele é mais goleiro que o Matheus Cunha. Repito, o Matheus Cunha não é goleiro nível Flamengo atualmente, seja reserva ou terceiro reserva. Não é bom goleiro, na minha visão, tá? E tem o Diogo Alves lá. Então o Flamengo repudiou essa publicação do Sport TV. Acredito eu que alguém tenha esquecido, e estamos falando de seres humanos, tá? Óbvio que aqui eu não acredito na pessoa que tenha publicado isso, que quis afetar o Diogo Alves, criticar o Diogo Alves. Eu acho que simplesmente esqueceu que o Diogo Alves estava lá e erraram. Aprovaram um post que não era para ser aprovado, mas enfim. Repito, são seres humanos, não acredito em que alguém quis ser desleal com o Diogo Alves. Flamengo já acumula 400 milhões ou mais com premiações em 2025. Caso seja campeão do Mundial, o rubro-negro embolsará mais 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais. As premiações até agora: 152,7 milhões na Copa do Mundo de Clubes, 178 milhões na Libertadores, 5,9 milhões na Copa do Brasil, 11,4 milhões na Supercopa do Brasil, 16,3 milhões no Mundial, valor já garantido, mas aumentará em caso de classificação para a final e será ainda maior em caso de título. Falta contabilizar ainda o valor do Campeonato Brasileiro. Por conta do novo cálculo, não é possível saber o valor exato, mas estima-se que beira os 50 milhões de reais. Assim, o Flamengo já teria garantido 414 milhões de reais em premiação no ano. Matéria da ESPN. Bom, é muita grana. E é assim que a roda gira. É assim que é a economia. Quanto mais você ganha dentro de campo, mais você ganha fora de campo, no ponto de vista financeiro, mais você tem poder de investimento, mais você melhora o seu elenco, mais e mais e mais, quando você tem um planejamento, uma gestão profissional, tem mais chances de a bola entrar. E a bola entrando é sucesso absoluto, como tem sido o Flamengo nessa temporada. Valeu, galera. Tamo junto e fui! Então é isso aí, pessoal.
umas notícias do Malvadão que hoje enfrentará o Pirâmides FC do Egito. E se Deus quiser, vamos avançar essa semifinal. Vai ter um título ali, né? Que é a Challenge Cup. Mas o que importa mesmo é o mundo. Que quarta-feira, pelo amor de Zico, será nosso. Valeu! Fui!